Direito e Literatura está de volta para debater o tema totalitarismo. No livro As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, a Hannah Arendt identificou o totalitarismo como uma forma de governo baseada na organização burocrática de massas, no emprego do terror e da ideologia, o que favoreceu o surgimento de regimes totalitários na Europa do século XX, sim ou não? Parece-me que sim. E é possível afirmar que nós aprendemos lições com o passado? Não podemos descartar recaídas? Eu acho que é interessante essa retomada da própria Hannah Arendt, porque muitas vezes a concepção de totalitarismo, né, foi pensada exatamente para tentar explicar, e a própria Hannah Arendt faz isso, né, a posteriori, ou seja, tentar explicar uma determinada experiência, vamos dizer assim, europeia, sobretudo de meados do século XX. Né? Ou seja, os grandes modelos totalitários seriam esses. E muitas vezes por isso se diz, olha, não se pode aplicar esse conceito para outros ambientes, que mesmo que sejam autoritários, ou ditatoriais, ou absolutistas, né? Não chegam a ter essa dimensão. Eu acho que, e como a gente terminava no tempo anterior, né? Ou seja, no outro, essa ideia de que o totalitarismo ele vai além, ou seja, é um processo que tu tem que incorporar o próprio totalitarismo, ou seja, você tem que, né, ele não admite a contestação, né? Esse é o grande dilema, ou seja, aquele contestador mesmo amordaçado do Mayakovsky, ele ainda guardava a contestação que estava lá, ele renascia 50 anos depois, ou voltava à vida 50 anos depois, mas ainda com aquele germe da contestação. E, na realidade, você tem que internalizar, por isso que esses mecanismos burocráticos e ideológicos são fundamentais para que você possa forjar a própria sobrevivência, vamos dizer assim, da ideia do totalitarismo, né? O que eu acho interessante é que no texto do Spiegelman, ele traz um pouco essa questão, de certo modo, ou seja, como mesmo alguém que passou pelo processo, né, acaba resvalando. A figura do pai dele era uma figura muito complicada, porque além de ser uma figura sovina, ele tem esse estereótipo do judeu, assim, guardava tudo, as economias, e ele sempre dizia, e tinha um pouco isso da própria repercussão da vivência do Holocausto, né? Ou seja, as migalhas ele guardava, e ele tem um novo relacionamento depois da morte da mulher, da Anja, ele acaba casando com a Mala, e é uma relação muito complicada, porque ele usa ela muito apenas como alguém para aguentar ele no fim da vida. É uma história muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem reações racistas, fortemente racistas, contra os negros americanos. Né? E o filho fica perplexo frente a isso. Diz, pô, mas logo você que passou por esse processo, você tem a mesma reação que os nazistas tinham com relação aos judeus. Mas aí vem a pergunta para vocês. Você já respondeu. Quer dizer, nós não aprendemos, claro. E o Brasil, por exemplo, tudo que é lugar, parece, Anderson, que a gente não aprendeu coisas, a gente toma atitudes cotidianas autoritárias que a gente não aprendeu com os anos de chumbo, como se diz no Brasil. Vamos supor, se o telespectador for um externo às ciências sociais e for buscar lá um conceito de totalitarismo, ele vai achar alguns autores vão associar inclusive a supressão de ideologia, que é essa questão que nós estávamos falando. Exatamente. E ter a ideia, o conceito de bem internalizado, não é só suprimir direitos, porque aí é um regime autoritário, que é a supressão de direitos. Eu tenho que também ter a supressão total de todas as ideias colidentes de bem. E isso ficou muito marcado na história, por isso que esses regimes que são totais, exato. Na história, eles marcam épocas. E existem aqueles casos em que há uma profunda marginalização na estrutura social de outras ideologias. Se tolera, elas estão lá, mas na realidade elas não fazem parte da grande estrutura ou da superestrutura, até mesmo econômica. Não. Elas não têm direito de se colocar, vamos dizer assim, de chegar a um lugar onde possível, né? Elas podem existir, sim, porque elas não incomodam no lugar que estão. Se houver alguma emergência, vão ser cortadas. Eu acho que, porque no Brasil tu tens, por exemplo, como um exemplo clássico, o período Vargas, ali de 37 a 45, como totalitário.
Este é o exemplo, como se tem com relação à Europa, se tem para o Brasil este período e depois, mais presentemente, no século XX, o período da ditadura militar, que ainda se discute se foram 21 anos, se foram 10 anos, este período foi mais ou menos. Existe esse tipo de discussão, mas o que me parece importante que a gente busque nessa questão, o passado ensina ou não, é que alguns elementos permanecem. No caso, falo mais especificamente em termos de Brasil, poderíamos também talvez trabalhar com a Argentina, com algumas coisas também, onde também teve alguns períodos totalitários, historicamente falando, importantes. Mas tu tens, por exemplo, cerceamento de liberdades em alguns casos de não ser possível. Tu tens alguns outros casos como algumas humilhações, que é este caso do negro poder entrar ou não, né? Alguns resquícios que são internalizados como, ok, fazem parte da vida. Então, alguns elementos permanecem, mesmo que a gente diga ditadura nunca mais, não queremos mais, mas o discurso geral ficou. Mas algumas práticas, mesmo do período da ditadura, ou das ditaduras, porque a Vargas também é, claro, permanecem na estrutura da história do Brasil. Eles não foram, não só não foram esquecidos, como são usados eventualmente. Mas sobre o esquecimento, eu ia perguntar para vocês dois, da questão jurídica, será que exatamente porque nós não punimos e fizemos aquela questão da anistia, do modo como foi feito, os reflexos disso não estão aí, esquecemos as coisas e hoje temos as próprias faculdades de direito, de certo modo, se transformaram num repositório de pequenos reacionários. E sujeito que não admite o pensamento contrário, vocês são testemunhas, me parece que o relato da história é fundamental, ou seja, essa compreensão disso, né? E talvez a questão, claro, se for tomar uma concepção de totalitarismo, talvez sequer a gente poderia enquadrar Vargas ou a nossa ditadura militar aqui no Brasil ou na América como experiências totalitárias. Por conta de que, até porque eles precisavam da repressão por conta da existência da contradição. Claro. E o totalitarismo, ele projeta exatamente o desaparecimento disso. Ele só é. Tanto é que, se pegar o 84 do Orwell, a ideia de reconstruir a história, sim, o amigo que era o novilíngua, o amigo que era o inimigo, que virou amigo, que nunca tinha sido inimigo, ou o amigo que era... O Ministério da Guerra, que chama Ministério do Amor. Você cria essa dimensão, vamos dizer assim, simbólica em torno do totalitarismo. Mas agora, é claro que se você tem resvalos de certas práticas, que a gente pode dizer que um viés totalitário dentro de um contexto que não necessariamente seja completamente totalitário, ou que seja efetivamente totalitário. Agora, no caso, eu acho que aqui o que se tem muitas vezes um pouco esse esquecimento da história, ou o não tratar da história, a falta de memória em relação à história, que de alguma maneira permite que a gente faça um certo revival de uma história que deveria ter sido melhor contada. Só vendo as manifestações aí dos últimos tempos da ditadura constitucional, ou do volta de pessoas que efetivamente perderam essa dimensão histórica, né? E por conta disso, reproduzem algumas práticas que não se poderia admitir. E talvez a experiência da anistia no Brasil, por conta dessa questão de não lidar com a história adequadamente, seja um sintoma disso. A Heloísa, você que é da história. Sim. Quer dizer, quando você não conta bem a história, ela já é outra. E é muito difícil as pessoas admitirem. Quando tu faz uma análise histórica a partir de alguns autores, logicamente nós escolhemos os autores, todos nós fazemos isso, né? Mas admitimos que alguém diga não, eu quero contestar, eu concordo. E agora,
com essa coisa da passagem da Revolução Farroupilha, me lembrei muito de que isso sempre se retoma também, não é? Não, mas mataram ou não mataram, fizeram ou não fizeram, foi um massacre ou não foi um massacre. Depende para quem tu estás falando, para o grupo vai reagir dizendo, não, mas o que os documentos estão me contando, o que na história está sendo contado através dos documentos, está dizendo ao contrário do que tu dizes. Então, a interpretação tem sempre essa face possível de ser contestada, me parece, né? Mas a história... E existem os historiadores oficiais também, né? Então, eu penso que a história, por mais que ela possibilite rever, recontar, ela sempre deixa uma possibilidade para quem não acredita naquilo que tu estás dizendo e que vai usar outros autores para redizer outra vez. Senão nós não teríamos também neonazistas, nós não teríamos estas voltas, porque com a história se diz assim, aconteceu uma primeira vez, vamos cuidar para que não exista mais, mas quando existe uma segunda ou uma terceira vez, ela é... Mas aí, Luísa, eu vou perguntar para o Anderson, para vocês, que aí também, dos dois lados, né, quando você é relativista, quando você relativiza a possibilidade de violação, pequenas coisas do tipo, índios matam os seus filhos, Sim. em determinadas circunstâncias, você diz que isso é uma questão cultural. Alguns povos têm algumas práticas que, digamos, num nível universal, violam os direitos humanos e aparece alguém e diz, não, mas isso é relativo. Mas, exatamente, a história sendo relativizada, os regimes autoritários também vão parecer relativos. Exatamente. Mas não há um grau de objetividade mínima na você analisar alguns fatos desse tipo? Claro que sim. Tem que haver? Claro Anderson? que sim. Esse é o ponto mais difícil que se tem, né? Porque fazer historiografia é fácil. Fazer historiografia é dizer os dias, as datas, o que ocorreu. Agora, fazer uma interpretação disso a questão e é essa, contar é a grande dificuldade. Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente podia no próximo... A escola sem ideologia, por exemplo, é um bom exemplo de tentativas de redesenhar. Você pode fazer um processo de neutralização da história ou de, quem sabe, na linha do ou seja, recontar a história a partir de outra perspectiva. Ou seja, e o próprio, talvez, o não enfrentar a história é uma forma de você negar isso. Eu penso que eu não gostaria de ser relativista e acho que não sou na minha prática. Eu acho que você não é. Eu estou só ajudando no sentido de dizer dos equívocos que setores da própria esquerda acabam cometendo, por esta que dão o repuxo. De recontar e de redizer o mesmo com outras palavras. E isso é uma preocupação, eu acho que isso tem que ser uma preocupação de o cara diz assim, aí o cara começa assim, era a ditadura, mas a dita mole. Houve até uma tentativa da Folha de São Paulo de fazer, e depois ele voltou atrás, acho que foi o Frias, enfim. Então, esse é o tipo do recontar. Quer dizer, tudo vira narrativa. E aí ou a velha história que se diz no Brasil, tudo vira pizza, né? Tudo vira e a história pode virar pizza. Não, Direito e literatura vai agora para o intervalo, mas a gente já volta para continuar a discussão sobre totalitarismo. No próximo bloco vamos falar mais sobre o assunto, abordando o estado de exceção. O estado de exceção muito na moda e o papel desempenhado pelo direito em regimes totalitários ou não totalitários, mas que gostam de flertar. O Direito e Literatura já volta.